Olá, eu sou a Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Uma delegação brasileira formada por autoridades e empresários esteve na Guiana negociando uma parceria para que o Brasil possa usar o porto de Barbice, que fica no país. Eu vou conversar hoje sobre esse assunto com o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que é o presidente da Comissão Brasil-Guiana no Senado. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Argumento. E eu gostaria de saber, esse porto, ele é estratégico para o Brasil? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que a Guiana tem uma posição geopolítica e geoestratégica fundamental para a região norte do Brasil, né? Esse porto de Barbice, ele na verdade está em fase de construção, até porque tem que aprofundar o canal para entrar do mar navios de mais alto calado, né? Então até 50 mil toneladas. Então nós tivemos a oportunidade com os empresários guianenses, com os empresários brasileiros que foram conhecer aquela realidade, compreender aquela saída estratégica para o Atlântico, né, tanto para a Ásia, quanto para a Europa, quanto para a América do Norte e o próprio Caribe, né, de navios de grande calado, consequentemente com uma carga muito maior. Portanto, esse porto de Barbice que está em construção, nós entendemos como de absoluta oportunidade para os grandes negócios de exportação que o Brasil deverá fazer, né, através de Roraima, Bonfim na fronteira, Letem, Linden e Georgetown. Portanto, eu diria que esse porto, vamos dizer assim, é a cesta de pão para atender esse transporte para o mundo, via Guiana, via Amazônia, via Guiana. Seria mais para exportação, mas também um pouco para importação, senador? Exatamente. Você tocou num ponto aí que é importantíssimo, né? Na verdade, os insumos, a matéria-prima, principalmente para o setor agrícola, né? Ele é o porto de entrada, ou seja, os navios irão com os produtos, né? Milho, soja, entre outros, e, na verdade, retornarão com fertilizantes, que é fundamental para a agricultura nossa brasileira, inclusive todos aqueles itens que o Brasil não dispõe para atender com esses insumos importantes para a produção agrícola. E como que funcionaria essa parceria? Seria tipo um consórcio, um empréstimo? Que tipo de negociação é essa? Na verdade, eles sinalizaram várias alternativas. Inicialmente, eles estão iniciando a construção desse porto com recursos próprios. Já utilizaram lá mais de 120 milhões de dólares. Estou repetindo, mais de 120 milhões de dólares. Né? Consequentemente, com uma parceria, né, com empresas brasileiras, facilitará o mais rápido ainda para a construção dos grandes silos graneleiros, né, para suportar a produção que aguarda os navios, né, e também para o armazenamento desses insumos, os fertilizantes, enfim, quando da sua chegada até o embarque para o Brasil. Uma coisa que é muito interessante dizer é que todas as pontes de concreto, são em torno de 45 pontes, eles já fizeram ou estão concluindo com recursos próprios, a Guiana, né? A ponte maior, que é no Rio Essequibo, uma ponte de aproximadamente 400 metros, que não é difícil, porque o rio ele é o seu subsolo, seu fundo, sei lá, ele é rochoso, então facilita consideravelmente a construção dessa ponte, né? Que é uma ponte importantíssima nessa ligação entre a nossa fronteira e a Guiana, Georgetown, o porto de Barbice, né? Então, eu diria que isso aí já está bastante avançado. O asfalto, quem está fazendo é uma empresa brasileira, a Queiroz Galvão, né? Está fazendo esse asfalto já no sentido da Guiana, de Linden, que fica mais ou menos a 150 quilômetros de Georgetown, né? Na direção de Roraima. Então, claro que a distância são aproximadamente 450
250 quilômetros que ainda falta asfaltar. Mas vai chegar lá sim. Vai chegar lá porque a posição é estratégica, nossa, a posição da Guiana também. A Guiana hoje, na verdade, como eu já disse, é a nova Dubai. Né? A Guiana já descobriu mais de 20 bilhões de barris de petróleo, né? Tá com uma produção gigantesca, né? Com navios da ExxonMobil, né? Lá já explorando, já transportando o petróleo que está sendo retirado, né? Do mar, do fundo do mar, né? E, portanto, eu diria que é um país que está despontando como o país com maior crescimento no mundo, em 2021, 2022 e agora 2023, podendo chegar a 50% de crescimento ao ano. Isso existe no mundo hoje, né? Obviamente 2, 3, 4, 5%, quando não é crescimento negativo. Portanto, essa descoberta de petróleo na Guiana, ela foi providencial, né? Até porque nós temos um caso semelhante, né? Na foz do Rio Amazonas, que o Ministério do Meio Ambiente estava criando problemas para dar o licenciamento para a exploração, e fica na mesma costa atlântica, né? Que fica o porto, que fica a área onde a Guiana está fazendo essa exploração de petróleo. É uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor como presidente da Comissão Brasil-Guiana aqui no Senado, que outras relações o Brasil tem com a Guiana? Que outro tipo de parceria a gente tem com esse país? Olha, na verdade, a Guiana importa mais de 75% do que consome, né? É a comitiva de empresários que nos acompanhou, juntamente com o presidente do SEBRAE, né, o presidente Emerson Baú, o superintendente do SEBRAE no estado, Emerson Baú, e toda a sua direção, né, nós verificamos que esses empresários brasileiros, 32 empresários brasileiros que foram conosco, né, que em 24 horas de estrada, com 450 quilômetros de estradas ainda de difícil tráfego, na verdade, já começaram a fazer várias articulações, vários negócios, porque praticamente, vocês imaginem, 1 quilo de tomate em Georgetown custa R$50. Repetindo, Nossa. 1 quilo de tomate em Georgetown custa R$50. Por quê? Porque vem do Canadá, vem dos Estados Unidos, né? E hoje é um frisson em Georgetown com os investimentos, porque eles estão explorando o ouro negro, o petróleo, né? E nessa crise mundial em que está vivendo o mundo, né? A gente sabe que a energia do petróleo ainda continua sendo a mais explorada e a mais necessária para a humanidade. Sim. E a Guiana está se aproveitando dessa oportunidade, né? Então está lá a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora essa terrível guerra em Israel e a Palestina, né? E não a Palestina especificamente, mas grupos terroristas, né? E aí, na verdade, dá um desequilíbrio gigantesco no mundo que é muito perigoso, né? E acredito, muito perigoso para a humanidade, né? E esses países que detêm petróleo, né, eles, claro que estão a exemplo da Venezuela. A Venezuela hoje, o seu maior inimigo político é os Estados Unidos, e está já explorando petróleo na Venezuela novamente, depois dos embargos. Então, por quê? Porque a Venezuela está muito bem localizada estrategicamente e tem a maior reserva de petróleo do planeta. São 303 bilhões de barris de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, que tem 295 bilhões de reserva de petróleo já identificada. Portanto, a posição da Guiana, ela é importantíssima. Nós tivemos no parlamento, com o presidente do parlamento, que é da Assembleia Nacional, que lá é unicameral, né? Conversamos muito, foi discutido muitas oportunidades de negócio do Brasil com a Guiana, até porque nós somos parceiros estratégicos, temos 1.000 quilômetros, o estado de Roraima, no norte do Brasil, tem 1.000 quilômetros de fronteira com a República Cooperativa da Guiana, né? Então, quem tem mais facilidade de fazer negócios com a Guiana, né? E outros segmentos, exploração da linha aérea, né, de Boa Vista para Georgetown, porque começa a intensificar o transporte de passageiros e agora carga. Nós temos que regulamentar o mais rápido possível aqui no Senado a questão do transporte de passageiros, transporte de cargas e passageiros, com normatização dos seguros de cargas internacionais, né? Então, tudo isso é um desenho que a gente está trabalhando, eu como presidente da Comissão Externa Brasil-Guiana, para que o Brasil possa enxergar nesse país amigo, esse país irmão, vizinho, né,
um potencial muito grande para que possamos ter ali, além de um corredor de exportação dos nossos produtos, um corredor de importação e, obviamente, a reciprocidade nos negócios, porque ninguém faz nada de graça. A Guiana também quer a reciprocidade do Brasil em várias áreas, né? E tenho certeza que ela vai acontecer com uma absoluta rapidez. Pelo que o senhor está falando, pode se tornar um dos parceiros mais estratégicos do Brasil no exterior? No momento, sim. Na América do Sul, sim. Na América do Sul, sim, porque estamos ali na fronteira, como já disse, 1.000 quilômetros de fronteira, temos uma estrada com apenas um obstáculo mais de difícil tráfego, que é a ponte sobre o Rio Essequibo, que tem pouco mais de 400 metros de largura o rio, portanto não é uma coisa do outro mundo, e que, logicamente, o Brasil com a Guiana, ou apenas a Guiana, agora com os seus petrodólares, poderá, na verdade, construir essa ponte também e facilitar sobremaneira esse tráfego, essa economia e essa parceria para que os dois países possam, obviamente, ganhar. E, obviamente, Roraima será o corredor de exportação natural para o Caribe, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, né? O que nos dará extremamente ganhos econômicos fantásticos. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por sua participação aqui no programa Argumento. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, porque nosso trabalho não para. É um trabalho permanente no exercício do mandato de senador da República para fazer com que o nosso país se torne um dos grandes players nos negócios na humanidade. Obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou e nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada e até o próximo argumento.